Guarulhos, eu gosto de você. 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 Olá, começamos mais um Guarulhos Eu Gosto de Você pela Com Brasil TV e é um prazer estar aqui, né, em mais um programa com você para a gente falar das coisas de Guarulhos, né? E a gente tem trazido aqui para o programa pessoas que fazem a cidade. Essa é a ideia de a gente estar aqui com esse programa mostrando quem faz Guarulhos aqui pela TV Com Brasil TV, certo? Bom, hoje, na verdade, eu vou falar uma coisa que é um pouco dele e um pouco minha, né? Um pouco dele porque ele está tocando uma rádio que a gente vai contar a história dela, e que é uma FM 84,7, a GRU FM, que está em Guarulhos, já está operando tranquilamente, uma rádio bacana. A gente vai falar da história dessa rádio e numa conversa com ele, estou eu lá agora na rádio fazendo o mesmo programa Guarulhos Eu Gosto de Você, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, um programa com um pouco mais de informação, uma rádio-revista. Quem é ele? É o nosso amigo Ailton Moreno. Tudo bem, Ailton? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. E feliz da vida por ter a oportunidade de falar de um pouco da nossa rádio GRU FM, que surgiu da 1500 AM. Rádio Cumbica 1500 AM, que todo mundo conhece, desde 1988 a Cumbica está aqui em Guarulhos. E agora, a partir de 2020, teve a oportunidade da gente surgir a GRU FM. A GRU FM, onde eu tenho o prazer de dizer que estou lá como diretor, e em nome do Dr. Gerson Marcondes, que todo mundo conhece, que é o nosso presidente, e eu sou também um dos diretores executivos da rádio, estou lá procurando melhorar. Tenho certeza que agora, com a presença desse jornal revista, com o Maurício Siqueira, a audiência dobrou. E eu fico feliz, a audiência dobrou, porque ele ficou surpreso, bateu um papo, me conhecer, e eu falei, tudo bem, e aí, como tá? Gosta do rádio? Eu estou gostando. Bom, mas começa que dia? Ele falou, o que é isso? Eu venho visitar você. Não, começa na segunda-feira. Isso é um prazer, quando a gente tem empatia, gosta das pessoas, olha e acredita, é o que aconteceu com você. Porque nós queremos pessoas boas. Hoje, batendo um papo com o Figueiredo Júnior, ele ficou super feliz por saber, vou encontrar o meu amigo Maurício Siqueira. Ele contou um pouco da história de Maurício Siqueira. É a história do rádio, a história do... Na verdade, para quem não sabe, o Figueiredo Júnior veio do Rio de Janeiro para São Paulo, trabalhou muito tempo com o meu irmão, Cacá Siqueira, na Rádio Globo. Ele fazia a produção do Paulo Lopes, né? E nós nos conhecemos quando ele veio aqui para a Rádio Boa Nova. Ele começou a trabalhar também, fazer um programa na Rádio Boa Nova, tanto ele como o Pedro de Alcântara também. Exatamente. Grande Pedro de Alcântara, que estava na Bandeirantes na época. Enfim, uma rádio que abriu espaço para muita gente. E o Figueiredo, a gente tem uma grande amizade, continuamos amigos até hoje, é uma pessoa sensacional. E que está com a gente na GRU FM. Mas eu vou falar um pouco da história, que na verdade, para quem não sabe, o Gerson Marcondes, ele foi eleito deputado federal por Guarulhos e é deputado federal constituinte. Ele teve, na verdade, só um mandato, pois não quis nem saber de política. Uma vez ou outra ele saiu candidato, mas acho que mais para brincar do que para fazer realmente campanha. E ele é um dos que subscreve a Constituição de 88. E naquele período, houve uma abertura no governo Sarney, que o governo esticou um pouquinho para poder separar as eleições, como está hoje, né? Como estão hoje, cada 2 anos, então você elege deputados estaduais, federais, senadores e presidente, e nas outras eleições são as municipais, né? Então vamos lá, e a estadual também agora. Então vamos lá. Lá em 88, pouco antes já até da promulgação da Constituinte, o Sarney ele fez uma abertura, que existia um domínio muito grande das emissoras de rádio por 2, 3 famílias ali que mandavam nas comunicações, principalmente as radiofônicas na época. E quem é de hoje não vai nem entender o que é isso, né? E a rádio AM era um monopólio, basicamente, da Rede Globo, né? Da Rádio Globo, que tinha a Rádio Tupi, a... Vê se eu lembro mais alguma daquela época. Você lembra de alguma mais daquela época que tinha, E a que estava em Tupi, a 9 de alta? julho, a Rádio 9 de 9 julho, de em julho já julho. era um pouco... Ah, Mas, enfim, nós tínhamos essas rádios
E aí o Sarney, Iguatemi. Iguatemi, e aí o Sarney, ele deu uma abertura e o Gerson, né, o Gerson Marcondes, acabou ficando com o sinal da Cumbica FM, canal 1500, AM, no AM. A Rádio Boa Nova ainda é 1450, e só que depois, em determinado momento, essas rádios AM começaram a migrar para o FM. Hoje você vai ter, daqui a pouco você só vai ter FM. A banda acabou sendo estendida dos rádios que estão saindo agora, apesar que tem rádio antigo que também já tinha essa banda antiga, né, que era estendida. E aí, hoje, nós temos a possibilidade de fazer a rádio Gru FM, que na verdade é a Rádio Cumbica que migrou para o FM. Não é isso? Falei alguma Exa coisa errada aqui, não? não, não, exatamente. Nós somos pioneiro na migração de AM para FM. Nós somos a primeira rádio no Brasil migrar de AM para FM. Dia 20 de agosto de 2020, nós tivemos a oportunidade de migrar do AM para o FM. Dia 20 de agosto de 2020. Você pode procurar, aí não tem nenhuma emissora, migrou posterior. Houve um teste da Jovem Pan. Inclusive esse canal que hoje pertence a nós, no 84.7. Esse foi o teste que eles fizeram. Nós somos pioneiro, a primeira. Por isso que o pessoal fala, pô, como tem audiência? Porque nós somos primeiro. Quem sai em primeiro lugar, toma água limpa. E aí, bom, o Gerson também, com amizade de longa data com o Ailton Moreno, convidou o Ailton para, já vinha da Rádio Cumbica, vamos tocar essa rádio aí e vamos, ao invés de chamar Cumbica FM, a gente vai dar uma modernizada, que hoje a gente usa muito GRU, né, de Guarulhos, e a GRU FM vai operar e você toca essa rádio aí e a gente está começando a montar essa grade. Só que antes de falar da grade da rádio, antes de falar do Guarulhos Eu Gosto de Você na rádio, eu quero falar um pouco do Ailton Moreno, né? Opa! Como é que o Ailton Moreno começou em rádio? Qual a sua história com a comunicação e, é lógico, né, radiofônica? Olha, a minha trajetória de vida é gozado, né, que a minha função, na realidade, eu sou engenheiro e trabalhava dentro de uma universidade. Dentro dessa universidade, eu já trabalhava com a comunicação. Nosso presidente, o reitor, lá sempre dava as oportunidades de a gente trabalhar com isso aí. Através de um professor, me convidou para ir fazer parte de uma emissora de rádio. Eu falei: "Eu não conheço nada de rádio, nunca fiz nada". Ele me convidou e eu entrei em 1990. Entrei numa rádio, essa época era a Rádio Pirata, entrei numa Rádio Pirata, e comecei nessa Rádio Pirata em 1990. E comecei a tomar gosto da Rádio Pirata, e aí fui também para a 1500 AM, entrei na 1500, acho que 94, que eu já conhecia o doutor Gerson há bastante anos, né, não vou nem falar que nós fala: "Pô, Ailton Moreno tem 454 anos". Quer dizer, eu falo, né, sou jovem, na Santa Ceia eu estou lá tomando um leite, né. Aí e o doutor Gerson eu conheço há muito tempo, ele me convidou, a gente era muito amigo e me convidou para vir, e aí através daí fiquei na 1500. Em acho que 2010 eu abandonei um pouco, mas não abandonei a profissão não, continuei em algumas outras emissoras fazendo alguns trabalhos. Foi exatamente isso, através de convite de um colega, por ver eu dentro da faculdade trabalhar com a comunicação, e ele gostou. Falou: "Pô, você leva jeito, né, vem para cá, vem comigo". Me trouxe, professor Adilson, né, o nome do professor Adilson Valadão, mas não é esse da igreja não, tá. Me trouxe e agradeço ele por ter me conduzido nessa linha, porque eu tomei gosto, trouxe a minha esposa, tem mais outros membros da minha família também, que faz parte também, então eu consegui conduzir meio mundo e veio nessa sequência. Por isso eu falo para você, e esse o meu, que eu falo, meu patrão, meu segundo pai, chamava João Maurício Alves, ele é o padrinho de tudo isso. Me apoiava, fez tudo o patrocinador do programa, bancava e não deixava eu falar para ninguém. Falava: "Fica tranquilo, fala, não deixa para ninguém, continua aí, tranquilo", era tudo secreto. A mesma coisa dentro da empresa, eu era como filho dele. Ele me trazia, explicava para mim que ele era advogado, me orientava, uma outra professora e explicava para mim: "Tem que fazer isso, tem que falar direito, tal". Olha, trazia uma cartilha, ensinava, porque na época eu era capoeirista, cara. Capoeirista. E aí, essa é a história interessante. Você, engenheiro, começou, estava trabalhando, né, numa faculdade,
acabou sendo guindado por uma emissora, ainda que pirata, começa, e aí eu sei que pega na veia o rádio. Aí você começa, aí vem uma outra professora, te aperfeiçoa no falar, Mas eu e não aí aprendi. e aí Não e aprendi ainda não. aí bobagem. E aí você, dentro dessa, nova vertente dentro da sua vida, dentro desse novo caminho, essa nova estrada, você, toma gosto, vai para Cumbica, hoje na Guru FM, né. Qual é a linha que você tem? Como é que você fazia a rádio e continua igual? Qual o estilo de rádio que você faz? Qual é o estilo de rádio que você tem feito e que te deixa satisfeito e que te dá audiência e que te traz um público que te acompanha há tantos anos? Olha, eu sempre fui do meio sertanejo. Eu toquei 15 anos, 14, 15 anos, sanfona com um trio. Eu era sanfoneiro, toquei com o pessoal, né. Depois disso eu passei a tocar com a minha esposa e minha irmã, sertanejo também. Eu trago a linha, geralmente sertanejo, mas eu gosto de dizer para o pessoal, no programa eu toco aquilo que o pessoal gosta. Eu falo: "Aqui tem o que você quer, toca o que você gosta". O pessoal pede para mim: "Você pode tocar em uma outro estilo?". Toca um outro estilo, por que não? Eu estou tocando aquilo que o povo gosta. Então não é para mim, não é sou eu, não é o Ailton que quer fazer eu quero fazer o programa para você, que está do outro lado curtindo comigo. Você que está me ouvindo, está participando comigo, você pede, eu toco a música que você gosta. Então eu não sou Ailton Moreno, aquele que faz o programa para o Ailton Moreno. Eu gosto do estilo sertanejo, mas eu toco aquilo que o povão gosta. E você também, né, que eu já ia entrar nesse assunto também, como você deu a deixa, você também dava aulas de capoeira, Aula de capoeira. Tinha uma capoeirista. capoeirista, fui capoeirista, tinha uma academia chamada Ilha de Itaparica. Aí dei Qual é o nome muita da academia? academia Ilha de Itaparica. Ilha Ilha de de Itaparica, é Itaparica. Onde isso, era a academia? na Rua São Caetano. Eu treinei na Capitães da Areia, entendeu. Aí, tudo isso a gente aprendia a falar muito na gíria, era muito agressivo. Era agressivo, era um cara que era um palito de fósforo, beliscou, pega fogo, entendeu. Eu confiava muito porque você o capoeirista diz que o bom capoeirista não cai, escorrega, entendeu. É verdade, o cara pensava eu tinha uns amigos que a gente um apelido nem vou falar apelido da minha família lá na vila não, que, né, a TV já viu. A gente tinha um apelido bem maluco, né. Meu pai puxava a orelha, nós cuidou de todos os filhos, nenhum saiu bandido. Você vê, nessa época, na década de 70, o bicho pegava. Sim. Mas meu pai, foi um cara super rígido, nunca deu um tapa no filho, mas sempre falou e todos nós obedecemos, e nenhum irmão, nós somos um total de 12, e nenhum saiu bandido. E por isso falo pra você, a academia educa. Nós tinha um ringue no fundo de quintal, onde nós tinha morava um monte de primo com a gente, cada um treinava um estilo. Eu dava aula de capoeira, eu fiz um pouco de luta livre, treinei inclusive na academia do Ted Boy Marino. Treinei com o Ted Boy Marino, um pouco de luta livre. E tinha um outro irmão que fazia boxe, um outro fazia, Muay Thai. A gente treinava entre nós, a gente um trocava aí entre nós. Por isso que todos meus irmãos sabem dar uma porradinha, né, aí sabe defender um pouquinho. Mas ninguém treina para briga, você treina para melhorar o teu corpo. Eu falo para você, eu já tenho uma idade elevada, tenho idade elevada, eu não sinto canseira. Eu subo a escada, desço, volto, ando, o pessoal fala: "Pô, mas como você com essa idade você", eu falo: "Tenho 454 anos, mas ainda consigo correr ainda 20 minutos sem precisar de parar e pôr a mão na boca e não, estou tranquilo". Mas isso não fala que você: "Pô, você não tem que ir ao médico", vou ao médico. O médico procura me cuidar. Isso que é importante pra gente, porque muitas vezes você tem uma saúde de bronze, tranquilo, e esquece o papel, ele é super frágil, você põe fogo nele, ele queima em 2 palitos. Então ele é resistente, mas por isso assim também a nossa pele. Por fora tá, mas como que está por dentro? Você não sabe. Então tem que cuidar. Eu procuro me cuidar. Olha, a minha bebida é água, minha bebida é água. Eu tomo um cálice de vinho esporadicamente, socialmente. Não fumo, também não critico também quem faz isso, porque nós temos livre-arbítrio. Faz aquilo que você acha bem, entendeu? Por isso eu faço isso. E com isso traz para o rádio condições de você ter condições de falar, porque quando você tem muito vício, você cansa, você cansa. Eu sempre falo também que muitas vezes
A língua constrói, mas a língua mata. Vai falar demais, você acaba afogando sua própria saliva. Então toma muito cuidado também, porque o microfone é uma arma. Ele te ajuda, mas ele coloca a forca no teu pescoço. Saiba usar o microfone. E talvez você pensa, empolga, ou empolguei com algo e começa a falar e você acaba assim, consegue engolir a sua própria O saliva. peixe morre pela boca. Exatamente. E hoje tem muito peixe que está sendo preso pela boca, até falando coisa que não deveria ser preso. Mas, enfim, essa experiência já passou dos 70, né? Já passei dos 70. E continua aí bem novão mesmo e motivado, né? Eu vejo tantas pessoas aí com pouca idade se arrastando na vida e você realmente está de parabéns não só pela forma física, mas pela forma que você tem de lidar com a vida, de cuidar das pessoas, de abrir espaço para muita gente, né? Que é o que você tem feito lá. E legal que a rádio, quando você falou sertanejo, tem música que o pessoal fala que é sertanejo, mas não é sertanejo, gente. É música de relacionamento. Exatamente. É música de relacionamento, essas músicas que a gente está vendo aí. Só que a rádio, ela está trazendo, sim, a moda viola, a música sertaneja. Eu sei que tem lá alguns programas que trazem bem isso, né? E acaba ficando, até estava ouvindo com a minha mulher na rádio, ela falou, nossa, mas sai de um ritmo, vai para o outro, né? Porque é isso, porque está tocando aquilo que as pessoas querem ouvir, Exatamente, né? exatamente. Porque quando você faz uma coisa fechado, é só para você ou para aquele público teu que gosta daquele estilo. Quando você abre o espaço, você tocar um pouco de cada coisa, você está atingindo cada um. Você gosta do samba, ele ali gosta do reggae, o outro não, peraí, eu gosto do axé, o outro não, eu gosto do sertanejo. Então você tem um pouquinho de cada um. E isso abre espaço para você ter a oportunidade de pedir para você tocar. Porque hoje as músicas, quando você pede a música, ela vai tocar daqui 72 horas. Eu sempre falo aqui não é pastelaria não, mas é na hora. Quando você liga, nós procuramos atender bem o ouvinte. Atender bem, porque essa é a nossa obrigação. E o legal é que ainda tem a Spotify, um monte de coisa e tal, ainda tem o pessoal tem. que gosta disso. É um nicho, né? Hoje tudo é nicho. E ainda existem essas pessoas que curtem o fato de ligar para a rádio, bater um papo com o locutor e tal. Isso é muito legal. Agora, o interessante aqui de tudo isso, né? Eu encontrei o Gerson Marcondes, barato que a gente só se encontra em café. Aí encontrei o Gerson, pô, vai lá pra rádio, tal, não sei o que, tal, o Ailton tá lá, tal, beleza, tal. Bom, depois de quase um mês, né, eu falei, pô, vou ligar pro Ailton. Liguei pro Ailton, marquei, falei com ele no dia 9, na sexta-feira, à parte da tarde, vai ser umas 2, 3 horas da tarde. Nós conversamos, tal, batendo papo, tal, e ele, aí, você vai vir pra rádio quando? Eu falei, quando você falar. Ele falou, então começa segunda-feira. E no dia 12, né, a gente já estreou o primeiro programa, óbvio, que é um programa de rádio. Eu chamei o Júlio César Abreu, que já dividiu bancada comigo na TV Destaque, Rádio Líder FM, tem uma carreira brilhante e um baita do vozeirão, né? É um camarada que para você entender a voz do Júlio César, é só ouvir lá no 84.7. Muitos dos filmes que você viu, trailer e a chamada de filmes da Fox, também da Sony, tá lá a voz do Júlio. Sexta-feira nos cinemas, hoje nos cinemas. Hoje a IA comeu o emprego dele de um monte de gente que colocava a voz nisso. Para você ter ideia, né, de quem é o Júlio César, Spielberg, muitos filmes do Spielberg, onde ele colocava a voz nos trailers, o Spielberg fazia questão de escolher a voz de cada locutor de cada país que ia fazer o trailer. Porque, na verdade, se gasta uma grana, porque é o trailer que chama o camarada para ir no cinema, né? Então, a produção do trailer, às vezes, é muito maior até do que a do cinema, porque você tem que pegar Exatamente. as principais cenas para despertar a vontade e curiosidade das pessoas, e ele se preocupava muito com isso. E ele escolhia sempre a voz do Júlio quando se tratava de Brasil. Então, tá com a gente lá agora, né? E nós começamos no dia 12. Eu vou pedir para o João soltar, porque a gente começou a fazer a abertura. Quando começar essa música às 7 horas da manhã, vamos lá. Essa é a aberturinha, né? Vai ver que legal que ficou a música, né? Do Guarulhos Eu Gosto de Você, na Gru FM. E é mais essa, se você quer participar com ele,
prestação de serviços e a opinião de quem conhece e vive a cidade, a beca pra vida. Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você. Com Maurício Siqueira e Júnior Abreu. Oh, Guarulhos, eu gosto de você. Está no ar. Aí pode voltar pra cá e é isso. Quando começa essa música, já sabe que a gente vai trazer notícia, informação, opinião de Guarulhos e tudo que afeta também o guarulhense, coisas que acontecem fora daqui. E a gente já está lá, né? Com esse time, a gente tem também quem que tá lá depois de mim? Esqueci o nome. Germanito, O Germanito, um ranchinho um programa- sertanejo. o Ranchinho Sertanejo. É um ranchinho bacana mesmo. Depois vem o Figueiredo, Não, vem eu. vem você. Aí isso. eu, aí o Moreno, De- fazendo você um especial sertanejo e toca aquilo que você gosta. Pediu, eu toco. Não é pastelaria, não. Mas pediu, é na hora a gente toca. E aí vem o Figueiredo Júnior. Figueiredo Júnior. Enfim, a gente está montando uma grade Montando bacana. uma grade, entende? E que eu tenho certeza a Gru FM vai ser a rádio, né, que vai liderar aqui em Guarulhos não só a audiência, mas também aquilo que se preza com informação, porque a gente está nesse caminho. O pessoal fala, mas rádio acabou. Acabou nada. Não acabou rádio, não acabou um monte de coisa. Realmente o jornal impresso, revista, isso diminuiu bastante. Exatamente. Mas ainda é prazeroso pegar uma revista. Enquanto estiver coroando o mundo, essas coisas estão salvas, né? Não sei como é que... Aliás, a minha filha, de 17 anos, ela prefere pegar o livro e ler. Ela não consegue ler e-book nem a pau. Tela, não dá, né? Então tem a de 16, a de 10, 17, perdão, a de 10, e elas dão preferência, sim, em comprar o livro. Então, infelizmente, aí teve muita livraria fechada, mas os livros vão continuar, a rádio vai continuar, TV aberta vai continuar, TV a cabo vai continuar, tudo, mas cada um seguindo para um lado. E a gente está junto, seguindo nessa estrada agora, com a Gru FM 84.7, e é lógico também aqui na Com Brasil TV toda segunda-feira. Ainda temos uns minutos. Ailton Moreno, o que você espera dessa nova fase, dessa arrancada que está dando agora, já trazendo, montando um cast para a Gru FM? Olha, o que eu espero é que a coisa conduz, como começou esse caminho maravilhoso em 2026, começou com as portas abertas para a Gru FM. Eu quero que isso, nesse 2026, isso seja perfeito. E está começando. Isso que eu espero. E com todos meus amigos que está chegando e que vai chegar. A gente vai crescer, eu sempre falo, eu não gosto de crescer sozinho. Eu nunca gostei de ficar só. Por isso eu quero que a casa cheia. E conto com você para encher essa casa. Porque, posso falar o telefone da emissora? Lógico, Pode falar, se vocês gostam desse estilo, quer bater um papo, não precisa falar com o Ailton Moreno, não. Liga e fala, bate um papo com o Maurício Siqueira. Ele vai conduzir você também como eu conduzi ele. Ele vai conduzir você para a Gru FM. 2600-4812, esse é o nosso telefone. 011 2600-4812, telefone do nosso estúdio. 26, calma, devagar. 2600-4612. É também 4612. isso. Tá. É um WhatsApp business. Não precisa de 9 para você adicionar no WhatsApp. No WhatsApp. Não tem 9, tá? Agora, se você quer falar com outra publicidade e tal, não vou nem falar outro, não. Esse aí já dá. Fala com o Maurício, que é tranquilo, né, Maurício? E aí, a gente você, tá lá. tá bom? Legal. Olha, bom, a gente está encerrando praticamente o programa, temos aí mais 2 minutos. Queria que você deixasse seu recado para Guarulhos, né? Naquela câmera ali, ó. Tá legal. Mandasse seu alô pro pessoal Olha, da cidade. Falo para vocês, Guarulhos, se você tem a oportunidade de conhecer Guarulhos, venha. Porque eu conheci Guarulhos, não vim em Guarulhos. Morava em Itaquera, fui para Nazaré Paulista. Hoje, eu também sou cidadão guarulhense. Por isso falo para você, se você gosta, quer padrão de vida, Guarulhos. Vem para cá. Guarulhos, a gente gosta de Guarulhos.
eu amo você. É isso aí. Gente, bom, nós vamos ficando por aqui, né? Já deu aí o tempo. Não, ainda temos mais um tempinho pequenininho. Eu quero convidar você para estar aqui com a gente toda segunda-feira, né? Às 19 horas também tem as reprises que passam aqui na Com Brasil TV, falando Guarulhos, eu gosto de você. Você que gosta de Guarulhos, fale desse canal, procura a gente lá no YouTube, a gente já está no YouTube, os programas já estão subindo. É só colocar no Google Guarulhos Eu Gosto de Você, vai lá no YouTube, coloca Guarulhos Eu Gosto de Você, a gente está lá com o canal, a gente está crescendo. A gente vai devagar, mas a gente vai chegar lá com o Instagram, no programa de rádio, a gente vai estar também com o Spotify, enfim. Acompanhe a gente, né? Porque eu acredito que é um esforço que a gente tem feito na mídia, tanto na TV como no rádio, para que a gente consiga atingir a cidade inteira e de forma democrática, que a pessoa não precise ter nada grande, nada muito especial, a não ser um rádio, a não ser uma televisão, que possa ligar e ouvir falar. Guarulhos, eu gosto de você. Obrigado, Ailton Moreno. Ok. Eu que Até a agradeço. próxima, minha gente. Fiquem com Deus. Tchau. Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você.